Obrigado, Lívia. Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos aí ao nosso primeiro encontro da nossa disciplina aí de estatística, né? Um prazer estar com vocês. Estamos começando aí o estudo do nosso módulo. Era para termos, né, tido essa primeira aula sexta-feira passada, mas acabou que sábado ia lá conversar por alguma ocorrência pessoal, infelizmente, eu não pude No participar. fundo, agora parou. Valeu. Cheguei lá, ela estava lá lavando, arrumando os treinos. Perdão, Carlos, o seu áudio está aberto. Boa noite, pessoal. Vamos fechar o áudio por gentileza, para não atrapalhar o professor Wilson, tá bom? Muito obrigada. Pessoal, podem usar o áudio para as dúvidas, para sugestões, para compartilhar as experiências. Fiquem à vontade. Precisamos disso. Esse momento síncrono é para isso. Bacana? Né? Podemos usar o chat aí também. E essa interação vai ser extremamente importante. E vocês vão dar a diretriz para a nossa aula, né? Com toda essa participação de vocês. Bacana. Mas oficialmente, boa noite a todos. Vamos iniciar aí o nosso primeiro encontro com uma disciplina que ela é fantástica. E ela é multidisciplinar, né? Eu costumo dizer o seguinte: a gente precisa apresentar aquilo que a gente faz com dados, num relatório, num laudo, numa que seja opinião. Mas você precisa apresentar isso com dados. E a estatística é, sem dúvida nenhuma, uma forma profissional, técnica, de você mostrar os seus dados de forma objetiva, de forma clara, simples, né? E que ganha-se tempo. Então, ela é uma ciência realmente fantástica dentro desse conceito, dentro desse princípio, e que se aplica a todas as áreas. As ciências agrárias, as ciências da saúde, as ciências exatas, né, as ciências humanas. Então, sempre a gente tem um dado estatístico na vida da gente, né? Coloque para mim aí no chat um dado que você envolveu estatisticamente aí na sua vida, só para você ver. Só para a gente poder começar aquecendo. Sem ser saúde aí, eu não sei, mas profissionalmente, tendo saúde é o estatístico financeiro, né? O estatístico financeiro, exatamente. A saúde do bolso, por que não? Né? A estatística também do ganho em médio, quer dizer, em pequeno, médio e grande prazo também, né? Eu também estou interessado em ganhar dinheiro na mineração. Sim, você tem que ali tirar os dados. Quanto que você teve de rendimento no minério nessa semana, no mês? Está dentro da meta ou não está dentro da meta mensurada? Né? Como que está o preço do mercado para você comparar com o mercado? Né? Então, show de bola. Isso mesmo, Nilson. Então, pessoal, só para mim poder falar um pouquinho de mim, né? Eu sou o professor Wilson. Vamos estar juntos aí nessa jornada com essas 3 aulas com a disciplina estatística. E vocês têm aí um material extremamente rico, que é a trilha de vocês aí dentro do sistema, dentro da apostila, e que não deixe de correlacionar essa atividade de vocês, a atividade e o estudo de vocês. Eu sou químico e farmacêutico, né? A estatística sempre permeou um pouquinho a minha vida profissional, vamos dizer assim,
em especial quando eu trabalhava na indústria farmacêutica, eu tinha que mostrar os dados, né, estatisticamente falando, das metas, dos objetivos e por que estava dentro ou por que estava fora daquele determinado contexto. Depois, mesmo aí na era, né, acadêmica, né, fazendo mestrado, doutorado, eu tinha que analisar estatisticamente os meus dados. O que eles diziam estatisticamente falando, né, com alguma determinada correlação. E aí é o que o Nilson aí, ó, ajudou a gente no início, né? A estatística está dentro da nossa vida pessoal, está dentro da nossa vida profissional, seja, por exemplo, a probabilidade de um candidato ganhar uma eleição, a probabilidade que hoje vai chover, a probabilidade que essa noite vai ser mais fria do que a de ontem, que já foi uma noite bem fria aqui em Minas Gerais, né? Então, a estatística permeia toda a nossa vida, toda a nossa vivência, e ela nos ajuda a tomar decisões. Então, daí a sua essencialidade na área da saúde, na área das ciências exatas, na área da mineração, na área das engenharias, na área da segurança do trabalho, qual a política que nós vamos utilizar para minimizar a probabilidade de acidentes, já que estatisticamente falando, nesses últimos 15 dias, a gente ultrapassou o limite de acidentes, por exemplo. Então, está aí dentro de toda a nossa área, toda a nossa Constituição. E aí, já que eu falei um pouquinho de mim, eu queria que você falasse agora um pouquinho de você. Pode usar o microfone, pode usar o chat. Fale aí para mim qual o seu curso, né, e a cidade de onde você está falando. Podem colocar no chat, podem usar o microfone. Bom, vou dar um apoio aí, porque... Marina, eu sei que já foi minha aluna em outras disciplinas. Tem alunos Desculpa, novos aí Nilson. também, né? Estou fazendo um técnico em mineração. Trabalhei também na parte também aqui, de logística também. E a minha área mesmo, forte mesmo, só trabalhei 1 ano e meio de logística, porque conheço do produto, mas Mas minha área é logística é manutenção. estatística pura. Logística é estatística pura. Quando chega, quando sai, né? Prazo de entrega, se venceu ou não metas de vendas, de entregas. Estatística pura na área da logística. Então, e eu trabalho como supervisor de manutenção mecânica, entendeu? E a gente lida com estatística, que é custo, né? Médio e longo Exatamente. prazo, e o ganho também para a empresa. A gente faz Execução em gestão. tempo, né? Se está dentro do tempo previsto ou não, estatisticamente falando. Tem que ver o que é viável ou não, então eu estou partindo nessa área aí para poder preencher um pouco mais do meu currículo aí, que trabalho na área de mineração, não é diretamente na mineração, mas eu trabalho com equipamento mecânico que manuseia toda a logística e também o processo também do produto final, inicial e final também, na mineração. Bacana, legal. E aqui no chat a gente já tem aí também, ó, o Marcílio, a Ronaí, show de bola. A Ana Paula aí, ó, tá como socorrista, legal, bacana. Trabalha aí, né, com as estatísticas de socorro, né, Ana Paula, o tempo todo, né? Show de bola. Meu nome é Antônio Muita Júnior. gente na nossa turma é de Araxá, olha só. Meu nome é Antônio Júnior, moro aqui no Rio de Janeiro. Trabalho em indústria farmacêutica na Fundação Oswaldo Cruz. Tenho um curso de Legal, eletrônica Antônio. Show de bola. e estou fazendo agora esse curso de química, né? Para poder enriquecer mais um pouco o currículo também e aprender um pouco mais, já que eu estou na área, né? Show de bola, parabéns. E dentro da indústria farmacêutica, estatística é o que não falta, não é verdade ou não?
Sim. Nós trabalhamos com algumas metas, né? Exatamente. As entregas, Isso. os Tava, rendimentos, né, do relatório de fabricação. sim, tudo, desde a pesagem até a formulação, tudo nós temos a estatística também, né? Tudo voltado para a Bacana, estatística. legal. Valeu. Bacana, pessoal. E olha o que o ensino EAD nos permite, né? Ligar norte a sul, leste a oeste, uma equidade no processo do conhecimento. Então, não tenham dúvidas que o meu objetivo em estar aqui é igual ao de vocês, que a gente possa pegar uma chave importantíssima que chama conhecimento. E que essa chave, ela tenha a capacidade de abrir portas, e atrás dessas portas estarão grandes oportunidades. Então, eu desejo para a gente, iniciando essa nossa ciência aqui, que é a estatística, que a gente possa pegar essas chaves, que são conhecimentos, e que a gente possa abrir várias portas e ter várias oportunidades aí de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Bacana? E aí, qual que é a nossa meta de aprendizagem, né? Então, a gente quer pegar aqui alguns conceitos fundamentais. Então, nós vamos trabalhar, por exemplo, nessa nossa primeira aula de hoje, um aspecto que é conhecer as ferramentas estatísticas mais usuais. Próxima aula, que é o nosso segundo encontro, nós vamos trabalhá-las, mas num contexto de planilha em Excel. Então, próxima aula, já prepara o computador de vocês, já prepara a planilha de Excel de vocês, que nós vamos fazer juntos aqui ferramentas estatísticas no Excel. E muitas da que a gente vai trabalhar hoje, nós vamos, na próxima aula, trabalhar novamente e acrescentar com os gráficos e tabelas. Bacana? E o nosso terceiro encontro, nós vamos pautar aqui em uma ferramenta que hoje ela é o xodó. E numa entrevista de emprego, numa entrevista que você está pleiteando uma promoção, né? Nós vamos trazer aqui os princípios básicos da Power BI. Mas ela vai ficar bem no conceito básico, e aí eu vou sugerir, pessoal, hoje em termos de mercado de trabalho, né? Busque aí algum conhecimento, a gente tem aí alguns cursinhos gratuitos, né, de Power BI disponíveis no YouTube, no Prime Cursos. Não deixe de fazer. Hoje, em termos de tratamento de dados, de visualizar e demonstrar dados, sem dúvida nenhuma, a ferramenta Power BI é a ferramenta xodó, é aquela que vem roubando espaço, e todo mundo já chegando, sabendo ou conhecendo algo relacionado a Power BI, ganha um espaço de destaque. Ok? Então, já fica aí a dica para que vocês possam, tem alguns de vocês que estão aí na sala, são meus alunos já lá na outra disciplina de metrologia e instrumentação, e eu passei essa mesma dica lá, e estou repassando aqui a mesma dica. Não deixe de entender e participar de algum conhecimento relacionado a Power BI. Professor, só para fortalecer Oi. aí, eu também, o Power BI ele apareceu aí alguns anos atrás aí, mas é de suma importância mesmo alguém dar atenção para essa palavra aí, porque ali aparece ali o gráfico de toda a perda de produção, mostra um pouco também Exatamente. da BF também, mostra em termos também de parte de segurança também, ela envolve todo o sistema da empresa também, entendeu? Então é importante mesmo isso aí. Exatamente. Tem acesso. O que o Nilson está colocando aí é a realidade do mercado. Há um tempo atrás, você ia numa entrevista de emprego, numa entrevista de estágio, a pergunta era: você domina Excel?
E hoje a pergunta é: você domina Power BI? Então, é extremamente importante buscar todo esse preceito aí, todo esse conhecimento, né? E quando a gente fala de estatística, Professor, principalmente e aí, dizendo, o Power BI, ele inicia no dia, porque ele é todo dia atualizado, entendeu? Então, você, para começar o dia, você tem que ir logo, rapidinho, depois do DDC, já abrir o Power BI, que ali já mostra tudo para você do que ocorreu de um dia para o nas outro. últimas 24 horas, exatamente, isso aí, para tomadas de decisões, o que fazer que foi bom e continuar fazendo, ou aquilo que não foi tão bom e que precisa corrigir para direcionar melhor o dia. Bacana, Nilson. Olha, compartilhar experiência, pessoal. Olha, né, o que ele já está comprovando aí para vocês. Ó. Não deixe de fazer ou aprender a ferramenta de Power BI. Pessoal, sempre a gente precisa entregar um relatório, ler e interpretar um relatório. Então, quando a gente fala de estatística, a gente também tem que entender de interpretar e elaborar textos, porque a gente vai precisar desse dado, né? Para nós ou a gente colocar em um relatório para alguém. Então, interpretar e saber elaborar um texto é extremamente importante quando a gente fala do conhecimento da estatística. Estatística envolve um pouquinho de conhecimento de matemática básica. Então, por mais que você tenha um software, o software vai te dar um número. Se esse número ele é fidedigno e você pode colocar em um laudo, um relatório, vai depender da sua expertise em analisar esse valor e se ele pode ir. Então, é inerente que quem trabalha com estatística, matemática básica, regra de 3, cálculos de equações, notação científica, é parte do dia a dia, seja para elaborar, seja para interpretar. Então, ó, todos vocês, Márcia, técnico em química, técnico em mineração, técnico em segurança do trabalho, técnico em enfermagem, tudo a gente trabalha com dados. E esses dados a gente precisa analisar matematicamente se eles são viáveis. Não é simplesmente confiar naquilo que dá, mas a gente saber de onde aquele resultado veio. Então, saber matemática básica é o básico mesmo, é uma interface importante para o nosso estudo. Conhecimento básico de informática. Então, antigamente era o pacote Office. Hoje, precisamos saber o pacote Office, porque ele continua sendo uma base, um alicerce, mas a gente precisa acrescentar as novas ferramentas que estão aí no mercado, como a Power BI. Ok? E a gente precisa ter comprometimento e disciplina. O ensino EAD nos permite flexibilidade, mas independente da flexibilidade, eu tenho que colocar qual é o meu dia, qual é o meu horário que eu vou dedicar aos meus estudos. Estar na minha agenda que eu preciso fazer exercícios. Estar na minha agenda que eu preciso fazer entrega de trabalho, né? Quais são os dias da semana, quais são os horários na semana que você tem aí o seu comprometimento e a sua disciplina com o seu estudo. Não é que o ensino é EAD e a gente não precisa ter comprometimento e disciplina para com o estudo. A gente tem grandiosamente a equidade e a flexibilidade. Beleza? Mas ser comprometido e ter disciplina com o estudo tem que fazer parte desse processo, mesmo sendo o ensino EAD. E uma coisa que eu sempre brinco, matemática básica e estatística básica se aprende fazendo exercícios. Se vocês aprenderem matemática e estatística sem fazer exercício, me conta,
porque eu também preciso desse segredo para facilitar também a minha vida. Certo ou errado? Até aqui, pessoal, dúvidas? Alguém quer compartilhar alguma experiência profissional que já vivenciou com a estatística? Professor, Bora lá, Nilson, estou te ouvindo. dependendo do recurso da empresa, aí você tem que avaliar, entendeu? Onde é que você está, entendeu? Tem empresa que ela não te dá uma condição de ter um apoio, porque realmente é muito dinâmico todo um processo de toda a empresa, né? Não estou Certo. falando de mineração, mas é importante a pessoa que vai fazer a gestão de tudo isso aí, porque ela tem a autonomia e ela também tem autoridade também, porque eu vivo isso aí também, então eu também estou dia a dia também correndo atrás. Ter um apoio também, entendeu? De uma pessoa que dá um feedback para você também, acompanhando também os seus resultados e as suas entregas também. Isso é para quem está no caso que nem eu, mas no caso quem está iniciante aí está conhecendo. Mas quando tu começa no processo produtivo mesmo, tem uma camada de pessoas multidisciplinar que te dá um apoio e você precisa lidar com elas, conhecendo, para poder pegar o resultado delas e fazer um planejamento de entrega delas também, entendeu? Só isso. Exatamente, isso mesmo, ok? Isso mesmo, né? E ter esses dados facilitam essas tomadas de decisões, né? Isso tudo colabora. Então, o que a gente vai ver hoje, pessoal? Princípios da estatística descritiva, ou seja, dados estatísticos básicos. Como a gente calcula ou de onde eles vieram, esses, né, parâmetros da estatística descritiva. Média, média ponderada, moda, né, coeficiente de variação e desvio padrão. Então, nosso objetivo é ver pelo menos um exercício que vai falar para a gente cada um desses parâmetros estatísticos básicos. Na próxima semana, na próxima aula, nós vamos trabalhar com esses parâmetros, fazendo eles através de uma planilha de Excel, que é o nosso básico. Hoje a gente vai ver como eles surgem através do método manual. Próxima aula, do método Excel, né? E a gente construir alguns gráficos correlacionados com esses dados, com esses resultados que a gente tem. E quando a gente fala de estatística, 3 conceitos são iniciais, são básicos: população, amostra e unidade amostral. Então, se eu tenho a população brasileira, são lá todos os indivíduos que fazem parte da nação brasileira. É a população. Mas se eu pegar dentro dos estados apenas um estado para uma avaliação, eu estou pegando uma amostra, uma parte desta população. Aí eu estou pegando uma amostra. E dentro dessa amostra, cada indivíduo que eu pesquisar, que eu analisar, eu estou falando de uma unidade amostral. Então, no conceito estatística, população é todo mundo, é o todo, ok? Amostra é o representativo daquela população, ok? E unidade amostral corresponde ao indivíduo daquela população que eu fiz a análise, que eu entrevistei, ou que está ali no interesse da minha pesquisa. Ok? Então, ó, população na mineração. Um estudo sobre a qualidade do minério em uma jazida, em que os pesquisadores podem coletar amostras de diferentes pontos da mina para determinar a concentração de determinados minerais. A população amostral pode ser constituída por fragmentos de rocha
retirados de diversas profundidades. Na área da química, em uma pesquisa sobre a composição da água tratada, né, uma população amostral poluirá amostras de água coletadas em diferentes momentos, onde que eu vou analisar pH, turbidez, presença de contaminantes. 2 exemplos aí. E qual a diferença entre amostra e unidade amostral? Eu posso ter aqui, ó, vamos supor, eu peguei todos nós, vou usar aqui um exemplo aqui que me veio a imagem aqui e me veio ele à cabeça. Todos nós já fomos ao laboratório coletar sangue, ok? O sangue todo que está correndo no meu corpo é a população do sangue do meu corpo. Quando eu fui no laboratório, ele coletou uma seringa do sangue. Ele coletou uma amostra do meu sangue. Ele representa a população do sangue do meu corpo, né? Então a amostra, ela representa pela homogeneidade uma população. OK? Só que dentro do sangue eu posso ter vários componentes. E eu quero analisar especificamente a glicose. Então, a glicose é a minha unidade amostral. É a substância, é o indivíduo, é quem eu quero pesquisar dentro da minha amostra. Aí eu falo que é a minha unidade amostral. A minha unidade amostral, ela pode estar majoritária, como maior parte daquela amostra. Ela pode estar minoritária, um percentual intermediário daquela minha amostra. Ou ela pode estar em residual, uma quantidade extremamente pequena dentro da minha amostra, né? E aí a gente precisa cada vez mais dados estatísticos robustos. Por isso que a estatística, ela não é uma matemática afirmativa no ponto isso, pronto, acabou. Não, ela te dá um preceito de variação. Por isso que é comum, quando tem a entrevista, pesquisa eleitoral, coloca lá, ó, o candidato A tem 30% de ser eleito, mais ou menos 5%. Então, ela trabalha com uma margem de variação permitida, ok? Então, ela te permite, ó, isso é estatística, dizer a correlação de probabilidade de que tende a acontecer ou que está acontecendo daquele determinado processo. Pessoal, até aqui, população, amostra, unidade amostral, dúvidas? População, o todo. Uma parte desse todo é a amostra. Dentro da amostra, quem eu quero especificamente, eu chamo de unidade amostral. Até aqui, dúvidas? Me ajudem aí pelo chat, pelo microfone, se dúvidas. Eu costumo defender vocês, hein? Esse tempo que vocês ficam em silêncio é porque vocês estão escrevendo no chat. Diz que é verdade. Aí, ó, bacana. Marcílio já ajudou, ó. Primeiro exercício para vocês. E aí podem usar o chat, podem usar o microfone.
Primeiro exercício, bora lá. Complete aí as lacunas. Quem é população, quem é amostra, quem é unidade amostral. Setenta alunos que comparecem, no caso, a população, né? 14 é a unidade amostral. E deixa eu ver aqui. O aluno fulano é a unidade nesse? Bacana, Antônio. Isso mesmo, né? Então, a minha população aqui, ela é composta de 70 alunos. O Marcílio também, ó, colocou aí no chat. Show de bola, né? Então, os 70 alunos representam a minha população. Desses 70 alunos, eu tirei 14. Então, eu tirei, representando a homogeneidade dos 70, 14. Isso é a minha amostra. E dentro dessa amostra, eu peguei alguém específico. Esse alguém específico é a minha unidade amostral. Show de bola, parabéns. Né? Então, ó, os 70 alunos é a população, os outros 14 alunos são a amostra, e aquele aluno em específico é a minha unidade amostral. Show de bola. Dentro de uma pesquisa estatística, eu posso entrevistar toda a população. Aí eu estou fazendo o censo. É uma pesquisa estatística censitária. Estou pegando 100% da minha população. Então, quando a pesquisa, a gente passa aí, ó, se eu não me engano, de 10 em 10 anos, acontece o censo do IBGE. Ele passa em 100% das casas brasileiras, para poder pegar o total de população brasileira. Por isso é chamado de censo, porque ele está pegando toda a população. Então, quando a pesquisa estatística abrange 100% daquele público, daquela população estatisticamente envolvida, eu estou fazendo um censo. Agora, muitas pesquisas são caras, gastaria-se muito tempo, muito custo para fazer de forma censitária. Aí eu vou fazer de forma que representa a minha população através de uma amostra. Aí eu falo que eu tenho a pesquisa estatística amostral, onde que você tem que delinear, pesquisar, onde eu vou coletar. Por exemplo, numa mina de minério, né? Eu tenho que pegar parte do superfície, do meio e do fundo daquela mina. Eu não posso pegar só na superfície e falar que ela me corresponde à população. Não, eu tenho que pegar em várias partes para poder garantir a homogeneidade amostral. Então, quando a gente vai para um dado estatístico amostral, tem que estar claro qual foi o método que você utilizou para fazer a amostragem. E ela tem que garantir que você vai ter a homogeneidade. Censo e amostragem, em termos de pesquisa. Dúvidas? Para mim tá ok. Bacana. Temos aí um segundo exercício, então. Se alguém tiver dúvidas, só falar, a gente volta.
Temos aí um exercício 2. Podem usar o chat, podem usar o microfone. É aquele silêncio que eu estou apostando que vocês estão digitando aí no chat, por isso que está esse silêncio. Professor, vou dar só uma. Não estou certo em tudo que eu estou falando, não, que dando opinião, não. Acho que o valor aí de 500 funcionários é um valor grande, entendeu? E nessa estatística que ele está fazendo, ele está sendo muito prudente, entendeu? E ele está realmente qualificando e procurando pessoas que realmente trabalham dentro do conceito, primeiro, né? Não que depois pode treinar mais pessoas, etc. Tal, mas ele está procurando pessoas mais qualificadas. Se realmente não tiver essas pessoas que estão totalmente qualificadas, mas que esteja perto, mas que tenha uma margem de segurança para a empresa, ou para a mina, ou atividade, que ele mais ou menos permite que dá para dar um treinamento, uma qualificação e aproveitar esses colaboradores, né? Sim, eu gostei muito quando você começou falando, Nilson, que funcionários é muito grande. E aí ele fez a pesquisa com os 500 funcionários? Ou ele pegou uma parte desses funcionários? Ele não está errado, não. Ele está sendo prudente, entendeu? Realmente ele está sendo verdadeiro. A quantidade não importa, não. O que importa é a entrevista que ele fez e ele avaliou, entendeu? A gente tem que ver a criticidade de onde a gente trabalha e vai colocar esses pais de família, entendeu? Então, se ele tivesse analisado os 500 funcionários, seria análise estatística censitária. Só que ele pegou dos 500, ele pegou apenas uma amostra representativa de 50. Então, 50 aí já corresponde à amostra dos 500. Então, aí passa a ser, na realidade, o que ele fez, uma pesquisa estatística amostral e não censitária. E dentro dessa questão aí, 10 sofreram pequenos acidentes, que são a sua unidade amostral. Ok? Então, aqui, né, corroborando, né, a gente tem aqui a questão de uma pesquisa estatística amostral e não censitária. O Marcílio corroborou com a gente aí também, junto com o Nilson. Ó. Ela é amostral. A população seriam todos os 500 funcionários. A unidade amostral, cada funcionário individual. Beleza. E a amostra, os 50 trabalhadores que operam as máquinas propriamente dito. Show de bola! Até aqui, pessoal. Dúvidas? Até aqui, dúvidas? Para mim tá ok aqui. Então, ela é um estudo amostral com a população de 500, a minha amostra foi 50, e a unidade amostral
cada funcionário que sofreu ou foi impactado pelo acidente, que foram 10. Só para poder a gente colaborar com a resposta. Show de bola! O Francis também colocou aí, ó, a resposta, show de bola. E aí a gente chega, então, consolidado esses princípios básicos da nossa estatística nas ferramentas da estatística descritiva. O que eu quero com a estatística descritiva? Organizar, resumir e descrever dados. Levem isso aqui para a vida de vocês, ó. Na vida a gente só confia em Deus. O nosso chefe, o dono da empresa, onde a gente trabalha, ele só confia se você mostrar para ele dados. E a estatística, ela vem exatamente para isso, para que você possa mostrar dados. E o que é importante? Hoje ninguém tem tempo de ler grandes quantidades de texto. E a estatística, ela consegue te mostrar, através de um gráfico, através de uma tabela, através de um número, mas que representa estatisticamente algo de forma clara, objetiva e rápida. E consolidado, né? Se você analisou que o dado é robusto, tem como confiar nele, né? Então, os dados estatísticos, eles vêm exatamente para isso, para que a gente possa provar com dados uma determinada análise de um determinado período, de um determinado processo, de uma determinada condição epidemiológica, mas você consegue mostrar com dados. E aí, dentro dessas ferramentas da estatística descritiva, a gente hoje vai trabalhar aqui, ó, com a média aritmética, com a média ponderada, né, com a moda, com a mediana, desvio padrão e coeficiente de variação. Vamos ver um exemplo agora, como calcular, como fazer de cada uma dessas dados estatísticos básicos que são chamados de estatística descritiva. Estatística descritiva são dados estatísticos básicos, iniciais. Já começo com um exercício. Olha só que bacana. Peguem a calculadora, que seja do celular de vocês, que seja do computador de vocês. Mas olha só, eu já tenho aqui do lado o spoiler, né? O que é a média simples? Eu vou somar todas as unidades amostrais e dividir pelo tamanho da população. Então, nesse meu exemplo aí, qual foi a média obtida? Somo a contribuição de cada unidade e divido pelo total delas. É a média simples. O primeiro parâmetro mais básico estatístico. Vamos calcular a média. A média pluviométrica no período entre janeiro a julho de 2025. O quanto choveu, em média. E aí eu consigo ver. O mês de março choveu acima da média do semestre, por exemplo. Né? Ó, bacana, já está chegando alguns dados aí já. Ó. Marcílio e Gilmar já deram alguns spoilers. Confirmam, concordam com eles ou discordam e por quê? Quem mais? Pelo menos mais uma ou duas respostas. Aquele silêncio que vocês estão digitando, não é isso? Estão calculando.
Marcílio e Gilmar, querem falar ao microfone como vocês fizeram para ajudar o pessoal? Ou pelo chat, se desejar, não tem problema. Ó, o Marcílio digitou, bacana. Eu não vou nem falar, não, mas a média aí é difícil aí. Porque tem que ver qual é a qualificação de cada empresa aí, que é acidente ou que tipo assim, o socorro, né? Primeiros socorros. Mas bacana. Mas nesse momento, Nilson, trabalha com os dados absolutos que ela mostrou, para a gente calcular a média. Ô, professor, Oi? a média seria a soma dos acidentes, que a gente pega 12, mais 8, mais 6, mais 4, mais 10. No total dá 40. Aí a gente pega o número de Certo. setores, né, que é 5. Aí o cálculo da média seria a soma dos acidentes, o número de setores em média, que é 40 dividido por 5, a gente consegue aí achar 8. Portanto, a média seria 8 aí, letra A. Bacana. Olha o Francis, né? Colocando aí, o mesmo que o Marcílio também colaborou aqui, o Gilmar já tinha colocado como resposta, contribuindo aí com a gente, olha, show de bola, exatamente isso, ok? Pessoal, então a média eu vou somar, ó, eu tive 12, mais 8, mais 6, mais 4, mais 10, o número total de acidentes, dividido por cada setor, que é a população envolvida, que foi 5. Então, a minha média vai dar 40 dividido por 5, que deu 8 acidentes aí no último ano. Eu tive como média 8 acidentes naquele ano. E aí eu posso corresponder. Se nesse ano eu tive maior número de acidentes do que o ano passado, por quê? Ou se esse ano eu tive menor número de acidentes do que o ano passado, quais foram as políticas implementadas e elas deram certo, eu começo a avaliar, eu começo a ter parâmetro de avaliação. Ok? Show de bola! Sobre média simples, dúvidas? Média simples, soma-se e divide pelo total da população, eu acho a média simples. Dúvidas? Agora, o que vai acontecer? Eu poderia que cada um desses acidentes tivesse um peso, né? E quando eu tenho que cada unidade tem um peso sobre a minha média, a gente vem para aquilo que a gente chama média ponderada. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou somar, né, cada uma das contribuições individuais, mas eu tenho que multiplicá-la, cada uma delas, com o seu peso. Cada uma do seu peso agora contribui. E eu vou dividir pelo somatório dos pesos. Então, soma todas as unidades multiplicadas pelo seu peso e divide pela soma dos pesos. A gente tem aí o que a gente chama agora média ponderada. Eu estou levando o quanto cada um contribui com o seu peso. Tempo aí para vocês.
Ó, já está chegando alguns spoilers, bacana. Concordam com o Marcílio D? Ou alguém muda? Professor, isso aí é a letra A. Ó, já temos aí o Francis com a letra A. Então, duas possibilidades. A ou D. Quem concorda com quem ou quem muda? Então, inicialmente, o que eu preciso? 2 vezes 3 mais 3,5 vezes 5 mais 4 vezes 2, dividido 3 mais 5, 8 mais 2, 10, dividido por 10. Então, a minha média ponderada aqui vai dar 3,15. Usando aí o preceito de arredondamento matemático, 3,2% com uma casa decimal. Marcílio, entendeu por que a letra A? Demais, dúvidas? Francis, quer explicar como que você fez? Ô, professor, eu fiz a soma das concentrações ponderadas, né? É igual a 2,03 mais 3,55 mais 4,2, que é igual a 2,3 mais 3,55 mais 4,2, que é igual a 9,60. Aí eu peguei depois, somei, né? Os pesos, 1 mais 1, que é igual a 3. Aí eu dividi a soma da concentração dos pesos, que deu essa média de 3,2. Bacana. Legal, pessoal. Até aqui, dúvidas? Média simples, média ponderada, dúvidas? Dois parâmetros sempre iniciais, básicos, de quem trabalha aí com a estatística. Bora ao próximo. Tem spoiler aí, ó. A moda agora. O que é estar na moda? Né? O que é estar na moda? Modismo. Segue o spoiler. Nilson, tá tranquilo? Antônio, Denis. Tá ok, tá ok. Eu tô tranquilo, eu só tô sem Antônio, calculadora Denis, aqui. Francis. Marina, Gilmar, Marcílio. Não, que bom. A calculadora sempre ajuda. Ajuda muito. Professor, essa aí eu acho que é a B. Ó, chegou a primeira resposta, considerando B. E aí, concordam ou não? Chegou mais uma no chat, achando que é B. Bacana. Então, aqui o nosso preceito da moda é o quê? Quem se repete mais.
né? Quando a gente pensa em modismo, é aquilo que todo mundo quer fazer ou sair igual, ou quer igual, né? Em termos de material. E aí a gente considera isso também na estatística, né? Que a moda é o que está se repetindo mais. Dentro desses valores, dentro dessa análise, dentro desse processo, o que tem se repetido mais? Aí a gente chama isso de moda, em termos de parâmetro estatístico. E aí eu sempre dou a dica. Organize os números em ordem crescente, porque isso te ajuda a ver melhor. Então, ó, quando estavam todos misturados, é porque às vezes aqui foram dias amostrados diferentes. No primeiro dia deu 5, no segundo deu 8, lá no antepenúltimo deu 9. Tá vendo que varia? E aí, misturado, às vezes fica um pouco mais difícil de ver. Aí o que a gente faz, então? Opa, vamos colocar em ordem crescente ou decrescente, fica a critério de vocês, mas isso me facilitou, olha, o quanto de 5 eu tenho, 6 eu só tenho 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2. Mais 5, ó, repetiu quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Quem é que repetiu mais vezes? O número 5. Quem é que repete mais? É a minha moda estatística. Francis, eu acho que o seu microfone está ligado. Você está querendo falar com a gente? Não, esqueci ele aqui. Não, bacana, beleza. Eu achei que você fosse explicar aqui também. Não, praticamente é isso mesmo, né? A moda é o número que repete mais, né? Aí, no caso, como o 5 repetiu mais vezes, aí foi a letra B. Show de bola. Marcílio Gilmar, que também contribuiu aí no chat, obrigado. Até aqui, pessoal, dúvidas? Vamos, então, para o próximo parâmetro estatístico, a mediana. Tem spoiler aí, ó. Mediana, quer dizer que está diretamente no meio. Ó, já chegou o primeiro spoiler aí, ó, do Marcílio. E eu vou dar um exemplo que eu coloquei aí no chat. Olha só. Mediana, a primeira dica é: da sua questão amostral, ordene em ordem crescente, para ficar visível a ordem crescente. Então, o meu exemplo aqui eu coloquei, ó, 35, 36, 37, 38, 39. Agora eu pego quem está exatamente no meio. Então, quando a minha amostragem ela é ímpar, eu sempre vou achar um número no meio e uma quantidade para a direita, uma quantidade para a esquerda, no mesma quantidade. Então, é sempre aquele número do meio. Então, aqui no meu exemplo, 35, 36, 37, 38, 39. Quem é a mediana? Já ordenei, eu vou achar um único número no meio. Divido exatamente no meio. Quem é o meu número aí no meio? Nesse exemplo Professor, que eu coloquei no chat. professor, só uma dúvida aqui. Então, a mediana seria o 29 e o 30? Ah, e aí quando você tem os dois ali, porque ficou par, você tem que fazer a média dos dois.
Então, aí no caso, eu divido por 2, aí eu vou achar, aí vamos supor, 59. Divide por 2 de novo, 29, no caso. Exatamente, o número mais aproximado. Então, a Exatamente. mediana seria 29 aí no caso. 29,5. Eu não sei, eu não vi os dados aqui ainda. Ok? Mas Ok. aí é o caminho. Show de bola. Então, ó, nesse meu exemplo que eu dei, diferente um pouco desse, 35, 36, 37, 38, 39. O 37 pega exatamente no meio. Eu tenho 2 para o lado de cá, 2 para o lado de lá. Então, o 37 ficou no meio. Nesse meu exemplo aqui, a mediana deu 37. Desse meu exemplo que eu dei no chat, dúvidas? Por enquanto não é o do slide. Dúvidas? Agora, olha o que acontece aqui com o que a gente tem, que foi o que o Francis já pontuou aqui para a gente. Ó. Vou ordenar em ordem crescente. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Opa! Eu preciso achar quem está no meio. Eu agora tenho 2 números no meio, o 29 e o 30, porque a soma aqui deles, né, individualmente, estão pares. A soma não. Eles estão pares individualmente falando. Então, eu não consigo dividir no meio certinho. Eu fico com 2 elementos dividindo ao meio. E aí eu primeiro seleciono os 2, então ficou o 29 e o 30. E aí eu faço a média dos 2. 29 mais 30 dividido por 2. Deu 29,5. 29,5, matematicamente falando, ele é 29 ou ele é 30? Em termos de arredondamento, estatística de arredondamento. Se depois da vírgula é 5 ou maior do que 5, o número anterior é maior. Se é de 0 até 4 menor do que 5, eu mantenho o número anterior. Então eu tenho que passar o 9 aqui, que corresponde, para 30. Então a melhor resposta nossa seria a alternativa B, 30, pelo arredondamento. Ô, professor, só uma dúvida, então, no caso, para trás não, para frente. No caso, 29,5, você joga para frente, então. Isso, porque ó, a casa decimal está 5. Se é 5 ou maior do que 5, eu tenho que arredondar para mais. Se tivesse ficado 29,4 menor do que 5, eu mantenho. Aí eu poderia dizer que é 29. Ok, Entendi. Francis Não, e beleza. demais? Beleza, isso mesmo. É a regra do arredondamento mesmo, matemático. Legal. Mediana. Dúvidas? Vamos ao próximo, então. O famoso desvio padrão. O quanto eu estou desviando de um valor ideal, né? Eu tenho ali um valor declarado. Por exemplo, a concentração do meu minério tem que dar 80%. E aí eu estou fazendo a amostragem e fazendo o meu cálculo. O quanto eu estou desviando desse valor declarado. É o que eu chamo desvio padrão. Ele correlaciona o meu desvio com a população. Beleza? Com a população. Então tem o spoiler aí, ó. Talvez esse daí dê um pouquinho mais de trabalho, mas não tem nada de difícil. Ele tem primeiro a dica, tem um exemplo, né? E depois vocês podem aplicar ao nosso exercício.
Esse o tempo de silêncio pode ser um pouquinho maior, porque realmente tem um cálculo um pouquinho maior, mas nada de difícil. Então, desvio padrão. Primeira coisa que eu preciso fazer, calcular a média. Né? O Marcílio já deu um spoiler aí pra gente, ó. Se vocês concordam ou não com ele. E ele já fez o arredondamento. Legal. Então, primeiro passo, calcule a média. Né? Então, some todos os itens individualmente e divide pelo número da população. Achamos a média. Depois a gente vai achar o que a gente chama a diferença ao quadrado. Então, eu vou pegar cada unidade e diminuir da média e elevar ao quadrado. Ok? E aí eu calculo a média dos quadrados. Depois eu faço a raiz quadrada desse somatório da média dos quadrados. Ok? E aí eu achei o meu desvio padrão. Então, aqui embaixo está mostrando um exemplo. Eu tenho 2, 4, 6, 8 e 10. Qual é o desvio padrão relacionado a essa população? Primeiro passo, ele calculou a média. 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10, dividido por 5. 40 dividido por 5, achou a média 8. Depois ele calculou a diferença ao quadrado. 2 menos a média 8 elevado a 2, menos 6 elevado a 2, 36. O segundo número é 4, menos 8, 4 elevado a 2, 16. 6 menos 8, menos 2, elevado ao quadrado, 4. 8 menos 8, 0. 0 ao quadrado, 0. 10 menos 8, 2. 2 elevado ao quadrado, 4. Eu achei os valores ao quadrado pela distância ou pela diferença com a média. Vou somá-los. A soma das distâncias. Aí eu somei 36 mais 16 mais 4 mais 0 mais 4, deu 60. Eu fiz a raiz quadrada de 60, que deu aproximadamente aqui 7,75. Vamos aplicar, então, isso ao nosso exercício. Só o Marcílio colocou ali letra B. Quem mais? Primeiro passo, precisamos calcular a média. Então, 72 mais 75 mais 78 mais 80 mais 76 mais 74 mais 77. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Eu acho que o meu resultado aqui vai dar errado porque eu fiz com 7. Professor, eu acho também que é a letra B. Cabeça deu uma fervida aqui, mas eu acho que é a letra B. Estou fazendo mais umas contas ainda aqui. Não, beleza. Eu acho que o meu eu somei um a menos. 72, 75, 78. 80, 76, 74. O meu aqui, ó, faltou 79. Por isso que o meu vai dar diferente. Ok? O meu faltou 79. Eu usei só 7 números. Aí eu achei a média 76. Fiz as distâncias. 72 menos 76 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 75 menos 76, 1. 1 ao quadrado, 1. 78 menos 76, 2. 2 ao quadrado, 4. 80 menos 76, 4. 4 ao quadrado, 16. 76 vezes menos 76,
0. 0 ao quadrado, 0. 7,4 menos 7,6, 2. 2 ao quadrado, 4. Né? Então, eu teria que somar 7,6. 7,7 menos 7,6, 1. 1 ao quadrado, 1. Tem um outro erro aqui meu aqui, ó. No 80 menos 7,6, se eu não me engano, que dá 16. E eu coloquei 4. Outro dado aqui, que fui eu que fiz errado aqui mesmo. Ok? Então, vocês fazendo com o 8, né? E fazendo aí a distância correta, vocês encontraram aí letra B. Não é isso? Eu vou repetir depois. Como não consigo voltar aqui no slide para digitar, deixa eu fazer aqui certo aqui, no meu também. Mesmo o meu com 7, só para poder mostrar. — 72 menos 76 dá 2. 2 elevado ao quadrado. Não, 7,2 dá 4. 4 ao quadrado, 16. 7,5 menos 7,6, 1. 1 ao quadrado, 1. 7,8, 7,6, 2. 2 ao quadrado, 4. 87,6 dá 4. 4 ao quadrado, 16. Então, eu tenho que ter aqui um 16. Aqui foi que eu errei. 76 menos 76, 0. Beleza. 0 ao quadrado, 0. 7,4 menos 7,6, 2. 2 ao quadrado, 4. 7,7 menos 7,6, 1. 1 ao quadrado, 1. Então, o somatório daqui vai dar 16 mais 1 mais 4, mais 16, mais 0, mais 4, mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somatório aqui. O meu pode ser que vai dar um resultado que não esteja nem nas alternativas, porque eu fiz com 7. — 16 mais 16, mais 1, mais 4, mais 4 e mais 1. Deu 42. Então, eu teria que ter calculado aqui a raiz quadrada de 42. Quanto que dá a raiz quadrada de 42? Quem aí me ajuda com a calculadora? Quanto é a raiz quadrada de 42? Quanto é a raiz quadrada de 42? 6,46. Então, não teria nenhum valor aqui. Mas foi o erro mesmo. Eu, quando fui fazer aqui, só usei 7 números, não usei o 79. Vocês, usando o 79, fazendo o mesmo processo, encontraram aí a alternativa D. Não é isso, Marcílio e Francis? Ok, é isso mesmo. Eu segui um outro raciocínio aqui, assim, no cálculo que eu fiz aqui, mas foi um pouco diferente. O Gosto falou mesmo. Eu calculei a média, né? Depois eu subtraí a média de cada, somei a diferença, né? Calculei a média dos quadrados, né? Calculei a raiz quadrada dos quadrados e achei aquele resultado que eu tinha te falado, que é a letra B. Mas, bacana. Sim, E é isso mesmo, show de bola. Legal, show de bola. Então, vocês podem fazer
Sem o 79, igual eu fiz, deu 6,46, arredondando 6,5. E fazendo com os 8, incluindo 79, vão achar aí 3. Bacana. Ó, deu 2,67. Arredondando, 2,7. Quem é que está mais próximo de 2,7? O 3. Né? Show de bola. Pelas alternativas. E aí a gente chega, então, no coeficiente de variação. Por que que, estatisticamente falando, o coeficiente de variação ele é mais benquisto do que o próprio desvio padrão? O desvio padrão, ele leva em consideração, por exemplo, a população. Então, se eu tenho 50, 100, 150, a minha média dá 100. Mas o quanto cada unidade desviou da minha média? Porque isso me impacta. Eu não posso trabalhar só com a média. Cada unidade está muito distante da minha média. O coeficiente de variação te mostra isso. O quanto eu estou variando cada unidade da minha média. Ou seja, ele é muito mais robusto do que simplesmente o desvio padrão. Ok? E como que é calculado o coeficiente de variação? Primeiro eu calculo o desvio padrão, está aqui como S, e divido pela média. E multiplico vezes 100. Eu tenho aqui um padrão em porcentagem. O ideal é que ele dê sempre abaixo de 5%. Que ele está te mostrando que está baixa a variação de cada amostra em relação à média. Né? Porque eu poderia ter isso daqui, ó. Igual eu falei, uma amostra com 50, a outra com 150. A média delas está mostrando que está 100. Se eu for pelo desvio padrão, eu vou correlacionar que isso está bom. Mas agora está me mostrando, opa, que essa unidade está variando muito. 50% para eu chegar na média. Varia muito. Então, a gente consegue ver o quanto que cada unidade está variando individualmente em relação à média. O menor valor que a gente obtém sempre é o mais benquisto nesse caso. Então aí tem a regrinha básica, ó, calcule a média, porque nós vamos precisar dela. Calcule o desvio padrão, que nós vamos precisar dele. E depois a gente calcula o coeficiente de variação, só jogando na fórmula. Desvio padrão dividido pela média vezes 100, a gente tem o desvio padrão. Temos um exemplo aí, ó. Dados 10, 11, 12, 15, 14. Média, deu 12,4. Desvio padrão, calculando o desvio padrão, achou aí 1,85. 1,85 dividido por 12,4 vezes 100, deu desvio padrão de 14,91. Um valor relativamente alto de desvio padrão. Perdão, de coeficiente de variação. Desse nosso exemplo, quanto que daria? Ele já deu o valor do desvio padrão aí, ó, 2,8. Vamos calcular a média. Na realidade, desconsidera o desvio padrão. Considera o desvio padrão 2,42. Fiz a correção só no slide daqui e não fiz no de lá. O desvio padrão, na realidade, ele é 2,42.
Eu vou corrigir os 2 slides, pessoal, que eu vi que está com erro. Reenvio para a Lívia ou para a Júlia e ela recompartilha com vocês depois. O silêncio do cálculo. Quem aí me ajuda? Então, primeiro passo, calcule a média, porque nós vamos precisar do valor da média. 50 mais 52 mais 48 mais 55 mais 53. Agora não esqueci de ninguém, não. Dividido por 5. 1, 2, 3, 4, 5. A média deu 51,6. Cálculo do desvio padrão. Então, eu quero tirar a raiz quadrado da diferença ao quadrado entre cada unidade e a média. Então, 50 menos 51,6 ao quadrado. Lembrando que isso tudo está sobre raiz. Mais 52 menos 51,6 ao quadrado. Mais 48 menos 51. 55 menos 51. 53 menos 51,6. Quer dizer que isso vai dar o somatório da raiz quadrada 009, 004, 004, 2,64, 1,64. O somatório disso deu 5,84. E a raiz quadrada, 2,42. Então, eu já tenho agora o valor, coeficiente de variação, desvio padrão, 2,42, dividido pela média, 51,6 vezes 100. Fazendo isso daí, deu aproximadamente aí 4, ficou apagado aqui para mim. Mas com o arredondamento, né, chegamos aí a uma das alternativas. Só um momento que eu vou ver aqui o que está apagado. (4,68). E aí o melhor valor aí mais próximo ficou aí 4,8%. O Marcelo achou 4,71%. Bacana. Possivelmente só algum arredondamento matemático aí da calculadora, Marcelo. Show de bola. Então, esses são os parâmetros que a gente chama da estatística descritiva. Qualquer dado estatístico, ele começa por esses parâmetros. Média, média ponderada, moda, mediana, desvio padrão e coeficiente de variação. Né? São os mais comuns, os mais usuais que a gente obtém ou inicia o estudo da nossa estatística. Até aqui, pessoal, dúvidas? Eu vou corrigir esses 2 slides que estavam com problema aqui, né, da descrição, o outro, inclusive, do cálculo, e reenvio para vocês. E agora é praticar. Estatística e matemática não se aprende sem fazer exercícios. Fica aí a dica. Podemos ficar por aqui, então? Tranquilo? Tranquilo, professor. Show de bola. E gratidão por todas as contribuições e participações, viu, de todo mundo, tanto pelo microfone quanto pelo chat. Isso é que fez a diferença para a aula. Gratidão vocês.
Beleza, então, pessoal. Gratidão, boa noite a todos, um bom final de semana e até a próxima. Boa noite, professor Wilson. Obrigado, Lívia. Boa noite.